Tudo certinho? Espero que sim. Bom, dentro do eixo apoio ao diagnóstico, nós teremos o título Coleta de amostras excretas e eliminações, dando continuação às nossas coletas de amostra. Bom, vamos aprender mais alguns termos. Oma, tumor, algia, dor, emia, referente ao sangue, uria, referente à urina, tomia, referente a cortes cirúrgicos, e ite, referente à inflamação. Professora, tem alguns terminhos que nós já vimos. Sim, mas quanto mais se ouve, mais grava, mais fácil fica para praticar. Bom, vamos lá. Então, nossas células reproduzem muitos resíduos que devem ser eliminados, excretados. Então, são chamados excretas. Os resíduos formados a partir das reações químicas que ocorrem no interior das células são eliminados através de sistema respiratório, pele e sistema urinário. A pele e o sistema urinário encarregam-se de eliminar do nosso organismo os resíduos das atividades das células, também das substâncias que estão em excesso no nosso sangue, expelindo-os em forma de suor pela pele e de urina pelo sistema urinário. O sistema respiratório encarrega-se de eliminar no nosso organismo o gás carbônico. Feito isso, nós vamos reforçar alguns termos sobre exudato, secreção e excreção. Excreção é o processo pelo qual o produto residual do metabolismo e outros materiais sem utilidade são eliminados do organismo. O processo é realizado, então, pelos pulmões, rins e pele. Secreção, quando uma substância eliminada pela célula tem um fim específico. Lembram? Exudato, líquido com alto teor de proteínas séricas e leucócitos, produzido como reação a danos de tecidos ou vasos sanguíneos. Excreção é a eliminação de produtos do metabolismo a fim de atingir um estado de equilíbrio interno, homeostase. Nossas células produzem muitos resíduos que devem ser excretados pelo organismo, formados a partir de reações químicas no interior de células, eliminados através do sistema respiratório, pele e urinário. De novo, professor? Sim, para a gente reforçar. E aqui, ó, botei uma gravura bem antiguinha, né? Que para mostrar que sempre é bom aprender e manter os nossos conhecimentos. Formação da urina. Então, diariamente, né, no período de 24 horas, os nossos néfrons produzem 180 litros de urina. Mas, em média, nós só eliminamos cerca de 1,5 litro diário. Né? Por isso, né, os cachorrinhos estão tudo aqui esperando na fila. Só tem uma árvore. Aqui tem o processinho. E qual é o resultado? Né? A cor amarela deve-se à presença de urobilina excretada produzida pelo fígado durante a degradação da hemoglobina das hemácias velhas. E aqui um sistema glomerular renal para a gente entender. O que nos diz a cor da urina? Então, aqui, cada cor vai indicar, né, qual processo podemos estar fazendo. Eu já pedi para vocês estarem observando e avaliando, né, a cor e quantidade de xixi. E vamos depois aplicar nessa tabelinha. Espero que todos estejam neste patamar. Pode ser que às vezes está, né, num materialzinho assim, de manhã, cuidado para não estar nesses padrões. Que exames, então, a gente vai realizar com excretas? Exame urina tipo 1, ou conhecido como elementos anormais do sedimento, tá? Ela indica as alterações do sistema urinário e renal, certo? E coletar sempre na primeira urina do dia, já que ela está mais
concentrada. Alguns achados de análise de urina podem ser indicativos de presença de bactérias, infecção urinária, de sangue, de pedra, de rim, de glicose e diabetes de proteínas por lesões dos rins decorrentes de pressão arterial. Vamos entender isso. Vamos ler de novo. Diabetes de proteínas por lesões de rins decorrente de hipertensão arterial. Muitas vezes a pessoa pensa que a pressão arterial está ligada só na circulação, no coração. E lembrar que ele também está no rim, né? E o que está aqui? Açúcar no sangue. Diabetes, doenças renais, entre outros. Bom, como nós podemos coletar, né? Então, vários dispositivos nós temos aqui a amostra. Mas o mais comum é armazenar em potes estéreis de 80 ou 50 ml, ou ainda em coletores infantis, e passar para potes com tampa estéril, sendo necessário, por uso de uma sonda vesical de alívio, quando o paciente não consegue eliminá-la, dispor em pote em campo estéril no momento da coleta. O período máximo de entrega ao laboratório é em 1 hora in natura. E quando for ambulatorial, preferivelmente ir colher no laboratório. Razão pela qual a gente vê aquela fila enorme esperando, ou às vezes o laboratório abrir para fazer o exame. Ou coletar em casa e imediatamente levar dentro de 1 hora. Geralmente, quando a gente recebe o potinho do laboratório, ele já vem com a identificação. Muito importante. Bom, então a excreção, né? Nós temos aqui um encarte oferecendo. Então, vai dormir, acorda, né? Vai, na primeira urina do dia, vai descartar o primeiro jato, vai fazer o xixi diretamente no pote, né? E depois vai levá-lo ao laboratório. A gente sempre ouvia falar jato médio. Nossa, era uma confusão para as pessoas entenderem que tinha que fazer com mais força, com menos força, tinha que fazer a base de espirrar, né? Porque jato médio. E na realidade é porque faz o primeiro, né? A primeira saída e depois segura um pouquinho e faz no pote. Então aqui está como, né, o armazenamento e conservação desse transporte. Então, o paciente deve receber instruções claras por escrito a respeito do armazenamento, conservação e transporte da amostra de urina, a fim de manter integridade dos elementos e contribuir para a estabilidade das substâncias químicas, né? Lembrar dos riscos pré-analíticos. O tempo entre a coleta e a entrega não deve ultrapassar de 1 hora. Em caso de demora da entrega, conservar a amostra em refrigerador que esteja de 2 a 5 graus positivos e também necessário fazer uso de conservantes. Então, às vezes a pessoa está longe, a pessoa vai ser ambulatorial em um lugar afastado da facilidade do laboratório, já se sabe que não vai se ler para que nós estamos procurando a coleta da urina e o tipo de conservante nós vamos colocar dentro dela, tá? E principalmente, né, nós vamos falar do bicarbonato de sódio, que é uma urina de 24 horas. Em relação ao exame físico da urina, o que nós temos que entender? Primeiro, a cor. As cores usadas para a descrição vai do amarelo, né, até o vermelhado, marrom e esverdeado. Quando está vermelha, é presença de sangue. E também tem que se observar se o paciente não ingeriu anteriormente beterraba. E também, a paciente pode estar tomando alguma medicação que faz ficar verde. Aspecto. Então, nós temos três estados: o límpido, ligeiramente turva e turvo. E também sanguinolento. Densidade vai variar de 1,016 a 0,20, como os valores normais. A diminuição dessa densidade
vai indicar problema que não permite a concentração dessa urina e o aumento indica excretas a mais, como glicose, né? Então, a densidade, gente, é a vista de laboratorial, mas para já começarmos a fazer as anotações, você vai ver a cor e o aspecto, né? E o volume que nós já temos. Então, na anotação de enfermagem, sempre nas eliminações, nós vamos identificar a cor, o aspecto e o volume. A professora, o paciente apresentou, mas ele não guardou. Nós vamos perguntar mais ou menos a quantidade e no outro dia nós vamos pedir para que ele faça esse exercício, lembrando da corresponsabilidade. Então, aqui tem um encarte mostrando como se deve fazer a coleta de urina feminina, a masculina e gerais, instruções gerais para a coleta de urina. Mulheres, de preferência no vaso sanitário, sentar-se com as pernas afastadas, fazer a asepsia da vagina, sempre com água e sabão, e secar. Lembrar sempre que é de frente para trás, destampar o frasco estéril e com uma das mãos afastar os grandes lábios e com a outra segurar o frasco destampado. Desprezar o primeiro jato, cuidar para que ela não escorra para a região genital. Colher aproximadamente 20 ml, mais ou menos metade do frasco, e desprezar o restante da micção no vaso. Tampar o frasco imediatamente. Na urina de 24 horas, que é o outro que nós vamos fazer, a primeira urina é desprezada e anota-se então o horário dessa primeira urina. Coletar todas as urinas até completar 24 horas, sem perda. Quando fizer a última coleta, anotar também o horário. Durante a coleta, conservar a urina na geladeira. No término da coleta, enviar os frascos identificados ao laboratório. Evitar no dia o uso de bebidas alcoólicas. E quando for fazer um clearance de creatinina, é preciso informar o peso, a altura e a coleta de sangue. Mulheres menstruadas não devem efetuar essa coleta em até 3 dias após o término menstrual. Olha, outro importante encarte, né? E aqui vai dizer quando existe algumas bilirrubinas, proteínas, glicose em excesso ou em falta via coleta urinária. E aqui, falando da urina de 24 horas, que nós já tivemos algum começo. Os potes, geralmente são oferecidos pelo laboratório, mas na falta deles, pode-se colher em frascos PET pré-lavados. E aqui, só para efeito de curiosidade, de lembrança, antigamente não se tinha a coleta de sangue de açúcar no sangue ou na urina via hoje os aparelhinhos de HGT. Então, os pacientes faziam, o xixi, nós chamávamos e nós tínhamos fitas que iam do amarelo ao verde para identificar a quantidade de açúcar na diurese. E aí, dependendo dessa cor, nós tínhamos uma tabela que ia ter o esquema de insulina. E hoje, nós temos o HGT. Então, a tecnologia dentro nos ajudando. E aqui nós já falamos, sobre ela, só para reforçar que nos vai possíveis alterações renais através tanto do volume, da cor e do aspecto e vai medir densidade. Realmente não é um exame muito comum, mas as pessoas que necessitam fazem. Então, são 24 horas colhidas em casa o xixi. Aqui também já continua, a mesma orientação. De excretas, nós vamos para eliminações, Porque pessoas pensam que que as fezes também é uma excreta, mas ela é considerada apenas uma eliminação de substâncias desnecessárias ao organismo. Bom, aqui,
né, é um novo método para colher fezes. É um mito, é motivo de muita brincadeira, de muita tensão, de como colher, do que colher, um tabu ainda, né? E nós temos que entender que a palavra eliminação é para nos liberarmos. Então, nós da enfermagem, nós temos que tratar com muita naturalidade e respeito, principalmente na hora de orientar as pessoas, tá? Então, aqui o mais recente, ó, você acopla um saco plástico dentro do vaso e a pessoa faz, né? Realiza a evacuação e depois cata, né? A gente faz a cata com a pazinha. Tanto pode ser para fezes como para urina. Muito interessante e menos drástico, menos traumatizante, né? Então, da urina nós vamos agora como coletar fezes. Então, as fezes são formadas principalmente pelos restos alimentares não digeridos. As excretas são produtos das atividades das células e também substâncias que estão de excesso no sangue, tá? Então, a produção de fezes diária varia dependente da quantidade do alimento ingerido. Geralmente, uma alimentação comum, ordinária, vai de 100 a 150 gramas de fezes diárias. Algumas doenças, como nos casos a fermentação infantil intensa, pode fazer o indivíduo eliminar mais de 800 gramas. Começa por aí a nossa observação. E aqui existe uma escala de fezes de Bristol, tá? Que vai dizer 7 tipos de fezes para estarmos avaliando, tá? Então, vai desde as fezes em bolinhas, duras, separadas, né? Que a pessoa tem que fazer força e às vezes apresenta até tenesmo ao evacuar. Até o tipo 7, onde o paciente apresenta fezes líquidas sem pedaços sólidos. Bom, para que servem os exames de fezes? Na maioria, para colher tipos de vermes, presença de sangue, gordura, bactérias, né? E, como falamos de vermes, alguns protozoários. O exame de gordura nas fezes, por exemplo, serve para analisar a má absorção ou falhas na digestão, tá? E se há presença de sangue, né? Que nem sempre é olho nu, vem o caso de hemorroidas, fissura anal, câncer coloretal, pólipos, e tem se estudado muito o sangue nas fezes ocultos, né? Sangue oculto nas fezes. Preparo para a coleta de fezes. Alguns medicamentos podem interferir no resultado de exame. Então, como sempre, né? Perguntar se faz uso regular de medicamento, perguntar se deixou de fazer há quantos dias e sempre anotar. Então, no exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, as mulheres devem esperar 3 dias após a menstruação para a coleta, tá? Porque pode ocorrer contaminação do sangue no período menstrual, haja visto, né, que nós temos tanto o introito anal como o vaginal próximos ali. E o que nós temos que fazer? Vamos lá. Coleta de fezes para armazenamento, nós temos que entregar um pote com tampa estéril, que geralmente nós vamos entregar, tá? Orientar que essas pazinhas estéreis vêm ali dentro. E cada instituição vai ter uma definição de tampas. Às vezes, para até mais fácil para o laboratório definir se vai ser uma coprocultura, uma parasitológico, que tipo de fezes vai ser estudada, tá? E também tem prazo, 1 hora em natura. Então, para a coleta é preciso evacuar num pinico ou numa folha de papel em branco colocado no chão do banheiro. Coletar uma quantidade de fezes com uma pazinha que já vem lá dentro e colocado no frasco.
Qual a quantidade dessa pazinha? Então, fezes sólidas ou pastosas, colher uma quantidade de 1 colher de sopa, geralmente 2 pazinhas. Se estiverem liquefeitas, no mínimo 10 ml deveriam ser fornecidos no laboratório para análise. O que eu não posso esquecer? Escrever o nome completo no frasco e guardar na geladeira por 24 horas até ser levado no laboratório. Não mais que isso. E aqui só uma alegoria para a gente estar, né, se familiarizando com os tipos de fezes e até mesmo para saber como perguntar para o paciente. Então, tem o cocô amoroso, que é o, né, apertado, que não quer sair, o AVC, o cocô carnaval, o torpedo, o Tarzan, o teimoso, né? E assim vai. Vamos continuar. O paciente deve evacuar em local limpo, que não tenha contato com água ou urina. Não usar o vaso sanitário ou como recipiente ou bidê. Usar um bidê ou o próprio chão, forrado com folhas de papel ou plástico. Utilizar uma colher descartável ou uma pazinha que vem junto com o pote e para coletar o material. Sempre apenas a parte superficial, que não deve ter contato com outros materiais, nem mesmo contato com o papel que você colocou para forrar. O mesmo vale quando a coleta é material de bebê. Crianças que utilizam fralda, não coletar porções que tocam na fralda. São necessárias 3 coletas de amostra no caso do parasitológico de fezes, né? A indicação pode variar de acordo com cada tipo de exame. Então, por isso que a orientação geral é não utilizar laxantes para ajudar a evacuar, esperar a vontade de ir ao banheiro para coletar a amostra. No caso do parasitológico, vão ter que ser 3 vezes. Se o paciente evacua todos os dias, serão 3 dias. Se não, às vezes pode demorar 1 semana, né? E aí vai ter que passar para o médico para ele programar essas evacuações, né? Por quê? Essas 3 amostras vão permitir isolar ovos, larvas e cistos de diversos parasitas para ajudar na investigação da causa, que às vezes numa evacuação não se consegue. Vamos lá, como a xixi, nós também temos cor dos cocôs, né? Então tá aqui. Qual a cor das suas fezes? Marrom, verde, amarelo, marrom escuro, branco e vermelho, não é? Então a nossa cor marrom, né? Quando a gente elimina, a gente vai olhar, ele está lá compridinho, redondinho, brilhoso, marronzinho, né? Esta é a cor correta. Então tá aqui, ó. Está tudo bem. O cocô normalmente marrom é devido à bile produzida no fígado, que também é descartada. Lembra lá, né? Para quebrar as hemácias. Verde, o aumento está passando muito rápido pelo intestino, ou você pode estar comendo muitos alimentos da cor verde. Amarelo, indica excesso de gordura, que pode ser devido a uma doença de má absorção ou uma doença celíaca. Vermelho, o sangue do seu cocô pode ser sintoma de câncer. Então, sempre procurar um médico nesses casos. Por isso que nós devemos sempre observar as nossas eliminações e também dos nossos familiares e, como multiplicadores de conhecimento, os estarem orientando. Então, após os cuidados, após os exames de fezes. Então, os cuidados no armazenamento são tão importantes quanto a coleta. Variam de acordo com cada tipo de exame e nós vamos seguir as orientações. O tempo que pode manter a amostra guardada na geladeira também vai variar muito, geralmente 24 horas. E por aqui nós acabamos com as nossas coletas. Acredito que nós tenhamos ampliado nosso conhecimento, as nossas práticas, entendido o porquê de cada um. Você já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do quanto é capaz, ok? O nosso questionário está no Google Forms e até a próxima aula.